sou engenheiro ambiental, formei na UFMS, em Campo Grande. Aí eu venho trabalhando no mestrado, doutorado, com uma ferramenta de avaliação de ciclo de vida, que serve aí para a gente estar quantificando os impactos ambientais de determinados produtos ou serviços. E aí eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito desta ferramenta. Então, eu trouxe aqui uma aula teórica para a gente poder discutir um pouquinho alguns conceitos básicos para a gente estar entendendo aí a aplicabilidade dessa ferramenta. E também eu vou fazer uma outra gravação a respeito de uma prática no software CIMAPRO, que eu venho utilizando esse software para poder aplicar a ferramenta de ACV. Então, posteriormente, a gente vai fazer uma prática aí para poder estar aprendendo um pouquinho sobre o uso do software. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente poder iniciar na aula. Bom, então, como eu comentei, meu nome é Hugo Henrique de Simone Souza. A experiência que eu tive com a ACV até o presente momento, eu destaquei aqui somente para fazer uma introdução, né, para entender aí, principalmente, o rumo que eu vou dar em relação à aplicação aí da ACV, os exemplos que eu vou trazer. Então, eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, que foi onde eu tive o primeiro contato com a ferramenta da avaliação do ciclo de vida, né? Inicialmente, no meu mestrado, a gente fez uma comparação dos postes de madeira com os postes de concreto da rede de distribuição de energia elétrica. Aí, para cada item desse, depois eu vou mostrar um pouco dos artigos que foram gerados, né, os estudos que nós realizamos, para que vocês possam entender melhor. Eu gostaria de encorajar, na verdade, né, as pessoas a estarem aplicando essa ferramenta, porque ela não é complicada, né, é uma ferramenta relativamente tranquila da gente trabalhar, basta a gente compreender alguns desses conceitos básicos aí que eu vou estar apresentando. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, né, que, como a gente está tratando de impactos ambientais, principalmente, né, que estão relacionados à ferramenta da ACV, então a gente entra um pouquinho nesses conceitos aí da sustentabilidade. Aí por quê, né? Principalmente porque, além dos impactos ambientais, a ACV também pode ser abordada para avaliar impactos sociais e impactos econômicos. Então, ela foi desenvolvida inicialmente com um intuito somente ambiental, porém já vem sendo desenvolvida, né, outras metodologias da aplicação da ACV nesses outros sentidos aí, social e econômico. Então, a gente tem a Life Cycle Coach, né? A gente também tem, eu vou trazer um exemplo de um artigo também que a gente estimou, né, alguns impactos sociais. Bom, então, inicialmente, esse conceito da avaliação do ciclo de vida, ele surgiu ali por volta da década de 80, e num estudo desenvolvido pela Coca-Cola em relação a embalagens, né, retornáveis ou embalagens de plástico, de vidro, o que seria melhor. E a partir daí a ferramenta foi ganhando espaço na comunidade científica. Então, basicamente, a gente tem um ciclo de vida, né, em que se inicia lá com o nascimento do produto, né, vamos falar assim, então seria etapas iniciais de extração de matéria-prima, até a produção desse produto, né, a manufatura dele. Depois a gente tem a fase de uso, em que esse produto vai estar sendo aplicado, né, para a finalidade em que ele foi construído ou desenvolvido. E a gente tem a etapa de fim de vida útil, né, desse produto. Então, etapas aí que envolvem reciclagem, descarte em aterro sanitário, entre outras medidas aí, dependendo do produto que está sendo avaliado. Então, a ACV também pode ser utilizada para design, né? No caso aí, a gente está falando de algum produto que já está sendo inserido no mercado, mas também nós podemos utilizar a ferramenta para criar novos produtos com um impacto ambiental diminuído, né? Menor, então, do que seria em algum cenário convencional que já vem sendo realizado. Aí, esse ciclo de vida, né, que a gente chama, porque eu falei que o produto nasce, né, ou seja, desde a criação até o fim da vida útil, nós vamos relacionar cada etapa com os impactos ambientais, né, desse produto ou serviço, né. Então, geralmente é mais fácil a gente pensar no ciclo de vida de um produto, mas também nós podemos utilizar a ferramenta para serviços, como é o caso aí do tratamento de esgotos, né. Então, a prestação desse serviço também pode ser analisada do ponto de vista da ACV, em que nós vamos relacionar aí a esse
serviço do tratamento de esgoto com os impactos ambientais que ele vai estar gerando no ambiente. Então, nós vamos ter diversos tipos de impacto, né? Desde depressão da camada de ozônio, aquecimento global, depressão de recursos naturais, oxidação fotoquímica. Então, nós vamos explicar um pouco mais em detalhes aí a respeito desses impactos. Bom, então, como eu comentei, né, vão ser diversas categorias de impacto que nós vamos estar seguindo, e aí isso aí vai contribuir, né, para uma tomada de decisão em relação a, por exemplo, qual produto é menos impactante. Então, alguns usos da ACV, né, nós vamos estar aplicando a ferramenta para comparação de diferentes produtos, cenários, né, o processo. Nós também podemos utilizar para desenvolvimento de um produto, né, então, como eu comentei aí, o ecodesign, para política integrada de produto, declaração ambiental também, né, entra a parte um pouco aí da ecolabel, rotulagem, e também seria aí um processo adicional ao sistema de gestão ambiental, né, já que se nós olharmos, por exemplo, do ponto de vista de uma organização, de um processo produtivo dentro de uma organização, nós vamos estar tomando medidas aí, né, para ter um controle desses impactos ambientais, então, por isso que é adicional ao sistema de gestão. Aí, no caso, aí eu exemplifiquei essa questão de desenvolvimento de produto, que o setor público também pode utilizar a ACV para a regulamentação do uso de diversos materiais, né? Conservação de reservas, redução de impactos e etc. Então, é o caso aí da Lei 12.305, por exemplo, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela chega a citar esse termo, né, ciclo de vida dos produtos. Em que aí vão estar incluídos aí, né, eletroeletrônicos, computadores, pilhas, baterias, entre outros materiais que devem ser compartilhados, né, a destinação final dele, ela é compartilhada, então tanto o consumidor, né, quanto o fabricante, distribuidor, eles têm uma responsabilidade compartilhada para o destino adequado desses materiais. Aí uma pergunta que é bastante legal, né, para a gente entender bem a finalidade aí da ferramenta, seria o que é melhor, né? Por exemplo, entre essas três alternativas aí que estão sendo expostas na figura. Então, quando a gente vai, por exemplo, num shopping e a gente tem essas três opções disponíveis, né? Tem uma toalhinha lá de algodão para a gente enxugar a mão depois que vai ao banheiro. Nós temos os papéis descartáveis e aquele outro secador, né, das mãos aí esse aparelho eletrônico. Então, qual deles que iria gerar menor impacto ambiental? Então, para isso, nós vamos estar aplicando a ACV e ela vai dar atributos suficientes para que a gente possa tomar decisão do ponto de vista de determinada categoria ambiental, qual deles que vai estar tendo uma melhor performance. Então, nesse caso aqui, eu pus alguns destaques que a gente deveria pensar, né, em relação ao ciclo de vida de cada um desses produtos. Aí eu destaquei aí o consumo de energia, por exemplo, né? Aí essa energia, ela está inclusa tanto no processo de fabricação quanto no processo de uso também, né? Então, durante a manufatura da toalha de algodão, nós vamos ter um consumo de energia e também, no caso aí, durante o uso desse equipamento eletrônico de secagem, nós também vamos ter aí um consumo relativamente grande aí de energia ao longo da vida útil desse equipamento, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né, para essa base de cálculo aí, para a gente poder chegar em alguma conclusão. Então, a agricultura, por exemplo, no caso da toalha, teve um cultivo aí do algodão, que ele teve que ser colhido, né, processado, para que chegue até a indústria e aí seja fabricado, então, né, esses produtos. Da mesma forma, o papel, né, a celulose também, teve que ser produzida para que a gente chegue até esse material. E depois também, né, em relação ao uso, então, se a gente imaginar a produção do papel, ela envolve, né, desde essa parte da agricultura até o processo produtivo na fábrica, por exemplo. Porém, se a gente pensar no uso do papel, ele é muito rápido, né, porque a gente pega o papel, seca a mão e já descarta ele. Então, a fase de uso do papel, ela é muito curta quando comparado ao secador eletrônico, por exemplo. Então, o secador eletrônico, na fase de uso dele, ele vai durar, não sei, talvez 5, 10, 15 anos funcionando. Então, durante todo esse tempo da fase de uso, nós vamos contabilizar a energia utilizada pelo secador eletrônico, enquanto que a fase de uso do papel, ela praticamente não vai gerar impacto, né?
a gente vai ter um impacto depois, com certeza, aí do descarte final, né, dos papéis, que vai ser um volume muito maior do que o volume ocupado aí por esse secador eletrônico. Então, a fase final de vida desses produtos, elas também vão ter um impacto aí relativo à funcionalidade de cada um. Então, por isso que nos highlights ali eu coloquei que a gente tem que pensar não só em uma etapa específica de cada produto, mas em todo o ciclo de vida dele, né? Então, e além disso, na verdade, a CV a gente vai estar falando em relação ao aspecto ambiental para essa tomada de decisão, né? Entre uma opção ou outra. Só que eu destaquei aqui, né? Então, a gente tem que pensar também no custo, questões de higiene, né? Se um deles é melhor do que o outro ou não. Então, a toalha, por exemplo, num shopping muito movimentado, em que várias pessoas vão estar fazendo uso, será que ela vai conseguir, né, se manter em termos de higiene adequada, assim como as demais opções? Então, isso tudo também tem que ser levado em conta durante uma tomada de decisão como essa. Só que o interessante aqui a gente pensar é que durante todo o ciclo de vida nós devemos levar em consideração, né, cada ponto aí a favor ou contra de cada um desses produtos. Aí da mesma forma, né, qual das opções seriam melhores aí, né? A gente tem lá os copos plásticos, né, que são conhecidos aí como grandes vilões, mas também nós temos aí uma caneca de alumínio e uma caneca de cerâmica, né? Então, para a gente tomar um cafezinho do dia a dia, qual seria a opção menos impactante? Então, da mesma forma, destaquei lá água de lavagem, né? Então, a água de lavagem, a gente está falando aqui já durante o uso. Então, no caso da caneca de cerâmica e da caneca de alumínio, elas têm um uso muito mais longo, né, uma vida útil muito mais longa do que o copo descartável. Então, isso implica que, certamente, na etapa de uso dessas canecas, elas vão ser mais impactantes, porque elas vão precisar de água e detergente, né, para lavagem. Então, são insumos que vão ser consumidos durante um período na fase de uso. E, em contrapartida, a gente vai ter, por exemplo, a etapa de fabricação de cada um desses materiais, né, em que diferentes matérias-primas são utilizadas, e aí nós vamos ter que ver qual delas que vão representar um menor impacto ambiental. Assim como no caso do descarte, nós vamos ter aí, por exemplo, num período de 10 anos, que a gente vai estar fazendo uso da caneca de alumínio, por exemplo, nós vamos utilizar quantos papéis, copos descartáveis para suprir, né, a nossa demanda durante todo esse período. Então, vão ser imensos, uma quantidade imensa. Então, isso implica em que a fase de descarte dos copos descartáveis, ela vai ser mais impactante do que as demais, né? Além de que o próprio alumínio a gente pode estar reciclando ele, né? Então, isso tudo entra em questão. Além de outros pontos que também vão serem levados em conta na tomada de decisão, como eu comentei aí, questões de saúde, né, em relação ao café quente sendo colocado no copo descartável, né, tem bastante crítica a depender do tipo de plástico que está sendo utilizado, questões como a fragilidade do produto, né, entre outros pontos relevantes aí. Aí também está em pauta, né, atualmente essa discussão tem voltado à utilização de fraldas de pano, e também é uma discussão que pode ser avaliada do ponto de vista da CV, se compensa a gente estar utilizando aí a fralda descartável ou alguns outros modelos aí das fraldas de pano que vem surgindo. Aí aqui alguns highlights, né? O descarte e a lavagem vão influenciar bastante essa análise, né? Então, no caso aqui, a fralda descartável, nós vamos estar utilizando ela por um período curto e logo vai ter grandes quantidades de fralda no aterro sanitário, né, que é o que acontece principalmente. E isso, se não for parar aí num solo, num corpo d'água, prejudicando ainda mais o cenário de disposição final desse produto. Em contrapartida, os materiais de algodão aí, eles vão ter um processo de agricultura aí, né, também durante a etapa de extração de matérias-primas, produção. Porém o uso, né, a gente vai ter consumo aí de água, detergente, mas a gente vai ter uma vida útil muito mais longa, né, então o descarte, a quantidade de materiais descartados vai ser muito menor em relação a esses outros produtos aí. Então isso tudo tem que se levar em conta também. As embalagens, né, diversas, no caso aqui eu estou mostrando embalagens de leite, mas como eu comentei, a CV surgiu em relação às embalagens de refrigerante, né.
Aí a gente tem essas 3 opções aí, o Tetra Pak, o plástico, né, no caso engarrafado, e ele também na forma de saquinho. Então, qual que é o consumo de recursos, né, naturais, ou seja, o papelão, né, no caso aí o plástico, extração de matéria-prima do petróleo, né, então, na etapa de fabricação, eu acho que vai ser a maior diferença em relação a esses produtos e também, no caso, se eles vão estar sendo reciclados ou não, após o fim de vida útil, mas na fase de uso, basicamente não vai mudar muito, né, em relação a cada um desses produtos. Somente em relação ao tempo de conserva, né? Talvez varie um pouco aí. Acho que a longa vida, ela talvez consiga aí oferecer um tempo de conserva maior do que no caso do saquinho plástico, por exemplo. No caso lá daquele trainee que eu comentei de Salvador, do Senai, nós analisamos edificações. Inclusive, essas 3 fotos aqui, elas são dos nossos estudos de caso, e essa outra foto aqui eu coloquei somente para provocar, né? Porque a gente vê, por exemplo, o movimento da permacultura ganhando força e que vem com esse propósito dos impactos ambientais. Então, essa ferramenta, ela faz com que a gente consiga, de fato, quantificar quanto uma casa, né, no caso aqui de adobe, superadobe, poderia ser menor em termos dos impactos ambientais em relação a uma edificação convencional, né? Então, não só em termos qualitativos, mas a gente tem subsídio para discutir em termos quantitativos também por meio dessa ferramenta. Então, o padrão da edificação vai influenciar, inclusive, a gente pode ter uma discussão em relação a habitações horizontais ou verticais, né? No caso, então, vertical, representando aí esses edifícios. Além durante o uso e ocupação também a gente tem, por exemplo, consumo de água, consumo de energia, que vai variar de acordo com hábitos dos usuários, né? Então, isso tudo tem que ser discutido, além de área construída por habitante, entre outras questões aí que vão ser bastante relevantes nesse tipo de estudo. Também aqui eu coloco aí para provocar, né, que já tem esse tipo de estudo aí para discutir dietas, né, e inclusive aí uma dieta vegetariana, né, ou uma dieta de consumo de carne, né. Então, alguns highlights, né, no caso, a pecuária, se ela é realmente um grande vilão, como vem sendo discutido, versus a agricultura. Além do que, aqui também entram questões um pouco mais complexas, como valores nutricionais, né, se de fato uma dieta substitui a outra ou não. Então, é uma discussão bastante interessante. Sobre o sistema de tratamento de esgoto, a gente pode estar discutindo, né, eu coloquei alguns itens aí para exemplificar, sistemas de grande escala, né, centralizados, com um sistema de pequena escala, no caso on-site. Geralmente a gente pode verificar também o tratamento segregado, né, está aqui ali água negra, água cinza, água amarela, se vale a pena segregar para utilizar esses recursos aí provenientes do tratamento, ou se não, né, se a gente pode analisar também um cenário com esgoto bruto sendo tratado de sistemas convencionais, sistemas aeróbios, anaeróbios, né, tratamento, etapas do tratamento, né, do esgoto. Então está lá a parte física, química, biológica, isso tudo pode ser agregado a partir dessa ferramenta. Aí está lá alguns highlights, a eficiência do tratamento em cada tipo de sistema, né, a destinação final dos subprodutos, então o que a gente vai estar fazendo com o lodo gerado, que a gente pode, quais aplicações a gente pode ter em relação aos gases, né, que são emitidos durante o processo de tratamento, se a gente simplesmente queimar, se a gente poder utilizar ele como energia. Então, isso tudo pode ser avaliado sob a ótica da CV e, com certeza, agrega bastante num estudo, né, mas é interessante a gente pontuar também que é uma das ferramentas de tomada de decisão, né, então a gente tem que, num estudo para, de fato, decidir entre um sistema ou outro, a gente tem que utilizar também de outras ferramentas, né, para que a gente possa ter uma abrangência maior do nosso estudo e das nossas interpretações. Aí tá lá, né, mais algumas perguntas para provocar. Qual é mais impactante? Uma camisa de algodão ou camisa sintética? Comunicação via jornal, TV ou computador? Compensa a gente utilizar uma sacola plástica fina, que vai se degradar um pouco mais rápido, grossa, né, que ela vai promover aí várias utilizações, talvez,
de pano, de nylon ou de papel. Então, isso tudo a gente pode quantificar e, de fato, tomar uma decisão, e, claro, com um caráter regional, temporal. Então, isso tudo também depende de alguns fatores, né? Que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Aí tá lá, o plástico biodegradável, ele é realmente a solução? Ou ele acaba que produz mais impacto durante a fabricação? Será que a gente tem parâmetro suficiente para responder esse tipo de questão? Bom, na verdade eu não trouxe assim as respostas disso tudo, né? Isso aqui somente são questões aí para a gente estimular a busca, né, por essas respostas, e no caso aí verificar até que ponto a gente consegue interpretar os resultados de determinados estudos, considerando aí fatores regionais, né, que são considerados e incluídos nas fronteiras do sistema. Então, vou explicar um pouco mais para frente o que significa essa parte das fronteiras do sistema, mas basicamente é o que cada estudo está considerando, né? Porque os resultados eles vão ser gerados com base nos dados de entrada, ou seja, o que você considerou no seu estudo? Somente a etapa, por exemplo, de fabricação, ou de fato considerou também a etapa do uso, do descarte, o ciclo de vida completo, não é? Então, isso tudo aí a gente vai ter que analisar também em cada caso para que a gente entenda o motivo daquele estudo, né? Então, a própria norma de ACV, ela fala bastante questões sobre a definição do objetivo e escopo, que é muito importante, e inclusive para quem que esse estudo está se dirigindo, né? Se é para o consumidor final, se é somente para análise de desempenho interna de uma empresa. Então, o estudo também tem que ser levado em consideração. Aí tá lá mais algumas perguntas, né? O biodiesel ou o diesel? O papel deve ser incinerado com a recuperação energética ou reciclado para a produção de papelão, ou papel reciclado, né? É melhor queimar óleo de motor em forno de cimento ou como um combustível alternativo, ou até mesmo reciclá-lo. Aí, observação aqui, né? O resíduo deve ser reciclado apenas se isso resultar no menor grau de poluição do que a sua disposição final. Na prática, o critério econômico é bastante relevante também, né? Então, é um ponto importante para a gente estar lembrando que os impactos ambientais vão ser um dos fatores que a gente vai estar levando em consideração. Aí, como responder a essas questões, a própria ferramenta de avaliação do ciclo de vida vai estar contribuindo aí durante esse processo. Aí, na rotulagem ambiental, a ACV também é utilizada, né? A gente destacou já isso. E aqui só para frisar um pouco mais aí, né? Que no caso da prestação de informações aos consumidores, isso tem crescido bastante, né, o interesse por selos, para que o consumidor também tenha algum parâmetro para a tomada de decisão dele na hora da aquisição de determinado produto, né? Então, ele vai saber se aquele produto tem esse viés ambiental ou não. Aí permitem avaliações, né, e comparações relativamente rápidas, porque o processo de obtenção do selo pelo produto já passa, né, por diversas etapas aí que vão fornecer já ao cliente um resultado, né, em relação às avaliações que foram feitas, e com certeza eles vão passar por testes multicriteriosos, né, para atender as normas aplicáveis de segurança e desempenho à legislação ambiental. Então, é baseado nisso, né, que a rotulagem ambiental ela se firma a fim de expor aos consumidores, né, a questão aí dos impactos ambientais. Aí aqui eu trago também, né, a questão dos 3 R's, né, porque a gente tem opções aí de reduzir, reutilizar, reciclar. Então, em cada cenário que a gente está aplicando a ACV, a gente tem que estar verificando, né, o que a gente pode estar fazendo com determinado produto, né. Então, se aquele produto vai para o aterro sanitário, nós temos como modelar isso. Mas se ele vai para reciclagem, a gente também tem como modelar. Então, para cada tipo de disposição final, nós vamos ter uma forma de modelar isso no nosso software, né, para a gente poder, inclusive, do mesmo produto, comparar diferentes opções de destinação final e ver qual delas que seria mais viável ambientalmente. Aí, falando sobre resíduos, né, eu gosto de mostrar isso aqui um pouquinho para que a gente possa repensar nos nossos padrões de consumo atuais, né? Porque o mundo globalizado aí como tá, a gente acaba que consome muita coisa e às vezes sem nem mesmo pensar muito bem no resíduo que a gente está gerando a partir desse consumo.
Então, eu acho bacana aí a ideia desse fotógrafo francês, né? Que ele decidiu acumular o seu lixo por 4 anos para poder mostrar as consequências aí do nosso estilo de vida diário. Aí tem algumas imagens aí, né, em relação a garrafas PET de água, a maços de cigarro, no caso de fumantes, algum lanchinho da tarde ali, né, na foto no canto superior direito, né, a quantidade de resíduos que é gerado, né, caixa de papelão, de ovos, revistas, né, já não são tão utilizadas quanto há um tempo atrás, mas ainda assim vai ter um impacto relacionado à disposição final, né, também produtos diários aí de higiene pessoal, lanches da tarde também. Esse aqui do canto esquerdo inferior, eu acho engraçado, né, porque esse aqui eu não recomendo a ninguém economizar papel higiênico, viu, gente? Esse aqui eu acho que é um resíduo que ele ainda é necessário e a gente não precisa pensar muito em economizar ele, não. Mas, de certa forma, fica exposto aí, né, durante 4 anos a quantidade de papelão que a gente gera, né? Então, é interessante que esse papelão a gente pode estar reciclando ele. Então, não vamos buscar economizar o uso de papel higiênico, não. Mas os demais produtos, sim, a gente pode estar vendo alguma forma aí de diminuir esses impactos. Então, e tomar sempre medidas eficazes, né? Não simplesmente tacar para baixo do tapete, né? Tacar para as futuras gerações esses problemas. Então, a gente tentar tomar medidas hoje para que, de fato, a gente tenha resultados aí, né? Que sejam eficazes e de longo prazo, né? Que, de fato, eles tornem essa mudança aí que a gente tanto espera ver. Aí, no caso, eu gosto de colocar esse link também da pegada ecológica, né? Que nesse site a gente consegue calcular qual que é a nossa pegada ecológica, né, pessoal de cada um. Então, a gente vai preencher alguns campos aqui no site, né, como no caso alimentação, moradia, bens de consumo, serviço, se é tabagista e transporte, né? E aí, no caso, o resultado dessa análise, ele vai mostrar quantos planetas Terra seriam necessários para que, se todas as pessoas, né, do planeta tivessem um hábito de consumo assim como o nosso. Então, é bastante interessante a ferramenta porque ela dá um choque de realidade, né? Eu mesmo fiz, se eu não me engano, tinha dado mais de 2 planetas Terra para suprir a minha demanda, né, de bens, de consumo, alimentação, moradia, etc. Então, acaba que mesmo que a gente tome algumas medidas aí para tentar reduzir o nosso impacto, ainda assim, a gente precisa de medidas mais eficazes, né, para que, de fato, essa mudança ocorra. Aí aqui também eu trago alguns conceitos que são interessantes, no caso aí, produção mais limpa, ecologia industrial, economia circular. Então, a gente tem aqui alguns exemplos nas imagens. No caso do McDonald's aqui, né, antes a gente tinha lá uma embalagem de isopor, e ela vem sendo convertida para o uso do papelão, né, que no caso é mais fácil a cadeia de reciclagem do papelão do que do próprio isopor. Também aqui um exemplo aí das garrafas PET para água, né, que elas diminuíram bastante a espessura, né, a gente tem algum material agora mais maleável e que, no caso, utiliza menos matéria-prima e exerce a mesma função, né, no caso. Então, a gente tem, como a gente reduz o consumo de matéria-prima, consequentemente, a gente diminui o impacto ambiental desse produto. Então, existem inúmeras outras ações para diminuir a nossa dependência de recursos naturais. Está lá alguns exemplos. Usar meio digital ao invés do papel, consultar o Google, o Wikipedia, né? Em vez de ter uma enciclopédia em casa, isso aqui já não é tão comum mais, né? Mas de qualquer forma eu destaquei aí, que achei interessante. Assistir uma série de Netflix em vez de ter DVD, também a gente já vem fazendo isso usualmente, a gente já não tem mais o uso de DVD, entre outras ações aí, né? Que envolvem aí a utilização de menor número de materiais, né? Aí aqui outros exemplos, né? Na produção, no caso dessa economia circular, a produção do etanol gera uma série de produtos. No caso aí, na fermentação do etanol, a gente tem a geração do CO2, que ele pode ser utilizado para geração de energia. No processo também é gerada a vinhaça, que antes era jogada fora, né, e tinha um impacto ambiental alto relacionado a esse processo, porém, usualmente é feita fertirrigação, né, de algumas áreas agrícolas, e, consequentemente, de certa forma, nós utilizamos, né, esses nutrientes presentes na vinhaça
desenvolvimento de culturas, então, consequentemente, o impacto ambiental ele deve ser reduzido em relação a essa ação. Aí destaquei também a glicerina, que é um subproduto da produção do biodiesel, era um outro passivo ambiental, mas que atualmente ela está sendo vendida para o exterior, né, fazendo com que então um subproduto de um processo produtivo ele possa ser talvez aí a entrada, né, de um outro processo produtivo, ou até mesmo ele tem algum valor econômico e possa ser comercializado. Então aqui são as 4 fases da ACV, de acordo com a norma ISO 14040. Essa norma é de 2006, porém ela tem uma tradução brasileira em 2009. Aí nós iniciamos aqui embaixo, né, na definição do objetivo do escopo, nós passamos para a análise do inventário de ciclo de vida, depois para avaliação de impacto ambiental e interpretação. Porém, vocês podem reparar que a setinha vai e vem. Por quê? Porque a gente pode chegar lá na etapa de interpretação, mas mudar algo no nosso objetivo, no nosso inventário, e aí, consequentemente, então, a gente pode ir e voltar em cada uma dessas fases. Mas, de certa forma, ela segue esse fluxo aqui, né, de baixo para cima e depois voltando para a interpretação. Aí, as aplicações, né, seria desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, planejamento estratégico de determinada empresa em cada cenário aí, do processo produtivo, elaboração de políticas públicas, marketing, entre outras aplicações. Então, aqui eu destaquei a série ISO 14040, né? No caso, de acordo com a ABNT, então, como eu comentei aqui, já são as traduções. Eu destaquei aqui alguns dos softwares que são utilizados aí, principalmente no desenvolvimento de estudos de ACV. Então, eu particularmente costumo utilizar o CIMAPRO, já utilizei o Gabi também. O Humberto eu ainda não trabalhei com ele, nem com o OpenLCA. Aí qual que é a importância desses softwares, então, na ACV, né? Eles disponibilizam, né, um banco de dados para que a gente possa estar encurtando o nosso tempo da nossa análise. Então, isso é bastante importante, porque se não houvessem os softwares com os bancos de dados, a nossa análise iria demorar muito mais tempo, porque nós vamos entender que a etapa de inventário do ciclo de vida ela é bastante criteriosa. Também a geração dos resultados na forma de gráficos e tabelas já contribui bastante. Também a gente consegue exportar os dados para o Excel, inclusive, e também formatar ali as nossas tabelas e gráficos. E possui outras ferramentas que também auxiliam na interpretação dos estudos, que a gente vai ver também um pouco mais de calma. O desenvolvimento da ACV, né? Então, a primeira etapa lá que a gente começou, que a gente citou, seria aí a definição do objetivo e escopo do estudo. Então, nós vamos envolver questões aqui, como, por exemplo, extensão, largura e profundidade do estudo, né? Ou seja, quais etapas aí do ciclo de vida a gente vai estar considerando, se a gente quer somente avaliar o desempenho ambiental em uma das etapas, especificamente. No caso, a aplicação pretendida, qual que é o propósito do nosso estudo, as razões para conduzir esse estudo, o público-alvo, estratégia de coleta de dados, né, quais aspectos ambientais serão avaliados. Então, isso tudo está na norma ISO 14040, né, para a gente poder estar relatando isso aí na nossa avaliação, para que fique bastante claro, né, os motivos aí que conduziram a nossa avaliação. Então, outras etapas aí do objetivo e escopo incluem aí a definição da função e unidade funcional. Isso aqui é bastante importante. Então, por exemplo, 1 quilo de café embalado. A partir dessa unidade funcional, que é 1 quilo de um produto, aí no caso do café, nós podemos comparar, né, diferentes empresas, diferentes formas de processo produtivo, né? Então, é uma base de comparação, no caso aqui em massa, que vai permitir a gente comparar um tipo de café ou não. Aí está lá um outro exemplo, quilômetros rodados por litro de combustível em um caminhão. Então, caminhões de diferente porte, né, ou com diferentes funções, a gente poder estar comparando eles em termos de quilômetros rodados por litro, para que a gente tenha aí uma comparação justa, né? Ou 1 quilo de hectare de cultivo, por exemplo, né? Então, a gente pode comparar os impactos ambientais de um hectare de cultivo aí de eucalipto com 1 hectare de cultivo
de pinos, por exemplo, né? Qual dessas espécies vai produzir maior impacto. Então, a gente tem também a opção lá, 1 metro quadrado de pintura da parede. Então, nesse caso, a gente poderia estar comparando aí diferentes tipos de tinta, né? No caso aí, tinta à base d'água ou tinta latex, né? Então, dependendo aí da aplicação que a gente está pretendendo, a gente precisa ter uma base comparativa, né, entre diferentes tipos de produtos. Então, isso aí seria a unidade funcional, que seria essa base comparativa aí. Então, a gente tem também os limites do sistema. Então, vários fatores vão determinar os limites do sistema, incluindo a aplicação pretendida do estudo, suposições feitas, né? Ou seja, se a gente não tem, por exemplo, dados primários de todas as etapas do nosso processo relacionado ao ciclo de vida do nosso produto, a gente vai ter que complementar isso com algumas suposições, estimativas, dados de literatura. Então, isso tudo também tem que ser bastante relatado. Algumas restrições também, né, de dados, custo, tempo e etc. Então, a nossa limitação também a gente tem que apontar para que fique claro, né, o que foi incluído ou excluído do nosso estudo. A qualidade dos dados, né, também, tem alguns requisitos de qualidade dos dados que devem ser definidos para permitir atingir esses objetivos que foram definidos inicialmente, né? Então, a gente tem até ferramentas para poder avaliar a qualidade dos dados, como, por exemplo, uma análise de incerteza dos dados. E no caso da comparação de sistemas também, né? A gente tem que ter, como eu comentei lá, a mesma unidade funcional e considerações metodológicas equivalentes para que a nossa comparação seja de fato justa, porque o que não pode acontecer é a gente tender a nossa análise a determinado resultado de interesse, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, para que a nossa análise não seja tendenciosa, ou seja, para que a gente não considere somente alguns pontos de interesse que vão fazer com que um produto desejado tenha menor impacto, né? Determinando aí em relação a um outro produto, de acordo com o que foi incluído ou excluído nas fronteiras do sistema. Aí a outra etapa seria a análise de inventário, em que de fato a CV ela inicia o seu desenvolvimento, né? Porque a gente tem que quantificar todas as entradas e saídas relacionadas tanto ao processo produtivo, ao uso e disposição final do nosso produto. Então, isso vai envolver elaboração de fluxogramas, né, dos processos avaliados, porque fica fácil, através do fluxograma, a gente identificar quais são as entradas e saídas de cada etapa, né, do processo produtivo. E a gente vai ter que desenvolver um plano de coleta de dados, né, porque muitas vezes essa coleta ela vai envolver visitas técnicas, né, levantamento de campo, ou análise documental, levantamento de literatura. Então, a gente tem que ter em vista aí as nossas metas, né, para essa coleta de dados. Então, desde a fonte, tipo de dado, indicadores de qualidade, as planilhas, né, para que a gente possa estar realizando essa coleta. No caso, a coleta em si, ela vai envolver medições, modelagens, amostragens, literatura, questionários, bases de dados. Então, tem inúmeras formas daí da gente estar obtendo os dados que a gente está interessado. No caso, a avaliação de resultados e relatório, né, que a gente vai falar um pouco nas demais etapas. Aí, aqui eu deixei um destacado, né, porque a gente tem que entender que essa quantificação, ela não se limita somente a, por exemplo, quantos quilos de plástico são consumidos na produção de um copo. Então, além da quantificação desse material, a gente vai ter uma demanda de energia, água, outros materiais que são utilizados no processo produtivo desse copo de plástico, além das emissões e transporte, né, que muitas vezes elas não são quantificadas pelas indústrias, quanto que emite de gases aí durante o processo de injeção desse processo produtivo do plástico, né? Então, esse tipo de emissão a gente vai ter que estar, se não tem disponível em fonte primária, estimando ele baseado em algumas literaturas aí já consagradas da área. Além do transporte, por exemplo, né? Então, o transporte ele pode ser decidido se mantém ele dentro do escopo da análise ou não, mas no caso de estar optando por manter o transporte na análise, a gente tem que levar em conta os deslocamentos percorridos, por exemplo, esse plástico está chegando até a nossa indústria, né, para essa matéria-prima está chegando, depois da indústria
os pontos de distribuição, né? Vai ter um transporte aí também, né, das cargas, dos caminhões. Depois o nosso carro, né, que a gente vai estar deslocando da nossa residência até esse ponto de distribuição de comércio. Então, em cada etapa a gente tem que estar inserindo também o transporte, caso seja a opção também estar analisando os impactos durante cada etapa. Aí, no caso, no inventário de ciclo de vida, então aqui está um exemplo de fluxograma, né, de um processo produtivo. Então, a gente vai estar lá considerando as entradas, que vai incluir matéria-prima, energia, água, etc., e as saídas, né, as emissões atmosféricas, efluente líquido, resíduos sólidos, os coprodutos, né, entre outras saídas, né. Então, a gente vai ter lá desde a aquisição de matérias-primas, manufatura, uso, reuso e manutenção, reciclagem, bem como gestão de resíduos. E a nossa fronteira do sistema é exatamente isso, é a gente determinar quais etapas a gente está considerando no nosso estudo. Então, aqui está um exemplo aí de um pedaço de um inventário, né? Isso aqui eu tirei da minha dissertação de mestrado, depois eu vou mostrar um pouco com mais calma no artigo que foi gerado desse estudo. E aí, basicamente, ele envolve lá, né, algumas entradas. Aqui, no caso, só estou mostrando algumas entradas mesmo, não tem saídas. Mas, de certa forma, a gente organizou os dados na forma de uma planilha, né, que foi fruto de um fluxograma. Aí a gente tem a quantidade, né, unidade, e o material, o processo da base de dados. Então, o que significa, no caso aqui, o material, o processo da base de dados? Então, eu botei um exemplo aqui, né, os seus dados e os dados do banco de dados. Então, no caso dos meus dados, eu identifiquei, numa visita técnica, que o produtor, no caso aqui, madeira de eucalipto, Citriodora, ele utiliza, né, durante os anos iniciais aí do cultivo do eucalipto, um adubo, né, no caso aqui o superfosfato simples. Então, ele utiliza 300 quilos, né, desse adubo em 1 hectare de cultivo de eucalipto. Aí, nesse caso, eu tenho que relacionar esse dado que eu quantifiquei na minha visita técnica com um dado que já existe, então, lá no nosso banco de dados. Então, nesse caso aqui, eu selecionei o símbolo superfosfato aí, e aí, no caso, o software já entende os impactos que estão relacionados a esse dado, né? Ele já puxa o processo produtivo, no caso desse superfosfato simples, para que a gente não precise quantificar. Então, imagina só, se eu estou analisando o impacto da produção do eucalipto, imagina se além dos dados da produção do eucalipto em si, que são esses daqui, né, essas quantificações, eu precisaria, imagina só se eu precisasse, né, por exemplo, quantificar também quais os dados de entrada e saída são consumidos na produção do superfosfato simples. Então, a análise, na verdade, ela nunca teria fim se a gente não tivesse esse banco de dados disponível, porque aí eu tenho lá no banco de dados já esse produto, e aí eu insiro ele como uma entrada do produto que eu estou analisando. Então, mais ou menos assim que funciona a forma de relacionar os nossos dados com os dados dos bancos de dados. Então, a facilidade que traz, né, os bancos de dados está relacionada aí a esse fato de permitir um ganho de tempo, né, e dinheiro, no caso, no estabelecimento, e também promovendo dados adequados e significativos para o nosso inventário, porque os dados que já estão inseridos nesses bancos de dados já passaram, né, por criteriosas revisões, então são bastante confiáveis, vai aumentar a credibilidade do nosso estudo, né, quando bem aceito e conhecido, e minimiza a barreira de entrada para as companhias utilizarem a ferramenta, né, então está disseminando ela aí em maior escala. Aí o que a gente tem que tomar cuidado às vezes estou voltando aqui o slide para mostrar, por exemplo, esse processo produtivo do superfosfato simples, aqui, isso aqui significa, tem do resto do mundo, né, no caso. Então, porque muitas vezes, se não tem um dado específico da produção de um produto para o Brasil, a gente tem que estar adaptando, né, considerando um dado que está no banco de dados de um outro país, mas verificando, por exemplo, a matriz energética, né, que foi inserida ali na produção desse material, se ela qual que é o tipo de matriz energética que está sendo considerada, né, para que a gente possa substituir para a matriz energética brasileira, né, que basicamente aí tem uma grande contribuição de hidrelétricas. Então,
a gente adaptar, muitas vezes é necessário adaptar o dado que está ali no nosso banco de dados para a realidade do estudo que você está considerando ele. Aí, no caso, a avaliação de impactos do ciclo de vida vai envolver aí o relacionamento entre aquele inventário que a gente quantificou de entradas e saídas e as emissões de fato que vão ocorrer no meio ambiente, né? Então a gente tem lá aquecimento global, acidificação, toxicidade humana, ecotoxicidade, eutrofização. Então é uma série de impactos que vão estar relacionadas às etapas aí que a gente considerou no nosso estudo, né? Bem como ao inventário, né? A quantificação que a gente fez de matéria-prima, energia, água e etc. Então, essa etapa aí da avaliação de impacto ambiental, que seria a terceira etapa da ACV, ela avalia a significância desses impactos ambientais, né? Associa os dados do inventário com determinados impactos específicos. Para isso, tem alguns métodos e categorias de impacto ambiental que também vão facilitar, porque eles foram desenvolvidos aí por diversos tipos de instituições, e aí, basicamente, já tem uma coletânea ali, né, de fatores de caracterização, de normatização, que nos ajudam, né, a calcular, por exemplo, o consumo de 1 quilo de plástico, quais impactos eles vão estar sendo relacionados aí, em termos quantitativos, à categoria de aquecimento global, por exemplo. Então, isso aí tudo já vai estar embutido nesses métodos de avaliação de impacto ambiental. Algumas das categorias, né, mais algumas aí que existem disponíveis, dentre essas aí tem muitas outras, também eu só coloquei aqui para a gente visualizar aí o que seriam esses impactos ambientais que a gente está comentando, né, então eu já falei um pouco delas, né. E aí a forma como é feita a classificação, então, nessa etapa de avaliação de impacto ambiental. Então nós vamos ter lá diversas substâncias, né, que foram inventariadas no nosso estudo, as quantidades consumidas aí durante os nossos processos produtivos e, no caso, a relação de cada uma delas com as categorias de impacto ambiental, né? Então, no caso aqui do óleo, ele vai impactar diretamente na categoria de depressão abiótica, por exemplo, né? E aí essa categoria, ela vai estar expressa nessa unidade e assim por diante. E aí a gente vai ter os fatores relacionados, né? Porque, por exemplo, o CO2... A gente sabe que para a categoria de aquecimento global, que ela está sendo expressa em quilogramas de CO2 equivalente, o fator de caracterização é 1, né? Porque a gente já tem aqui uma emissão na forma do CO2, então ela está diretamente relacionada a essa unidade. Porém, se a gente considera o metano, por exemplo, a gente sabe que ele é 21 vezes, né, mais impactante do que o CO2. Então, ele teria um outro fator de caracterização aí para que a gente converta a quantidade, né, da emissão ou o insumo que está sendo apresentado com a categoria de impacto ambiental. Aí também a gente tem as etapas de normalização e ponderação presentes na norma ISO 14040 e a norma também ela trata, né, essas outras etapas como opcionais nos estudos, né? Então, até então a gente estava falando de etapas obrigatórias, né? Enquanto a gente estava ali na classificação e caracterização, porém a gente também tem algumas etapas opcionais que aí, dependendo do objetivo e escopo, a gente pode considerar elas ou não. Então, o efeito de uma emissão ela pode ser completamente diferente conforme as condições locais do sistema, a concentração pré-existente da substância na área, a presença ou não de população, tipo de ecossistema, entre outros fatores. Então, daqui a pouquinho também eu vou mostrar um exemplo aí da aplicação de um estudo com a ponderação. Aí, alguns dos métodos disponíveis também para avaliação de impacto ambiental, né? Dentro de cada método desse, vai existir uma série de categorias de impacto ambiental. Ou não, também tem alguns métodos, no caso, que, por exemplo, o IPCC 2007, que é somente a categoria de aquecimento global. Então, em cada um desses métodos, né, foram desenvolvidos por diversas instituições, e aí eles vão contemplar alguns impactos ambientais ou não, né? Então isso aí varia muito de método para outro. Depois eu também mostro um pouco disso aqui no software. E aí os métodos eles têm características midpoint e endpoint, né? Então o que é isso? Então a gente tem lá o nosso
ciclo de vida do nosso produto, né, ou serviço. Então, em algumas intervenções ambientais, né, extração de matéria-prima, as emissões que nós identificamos, né, os impactos em si, eles vão ser convertidos aí para essas etapas endpoint, né, de ponto médio. Aliás, aqui é midpoint, né, no caso aqui depois seria endpoint. Então, no midpoint aqui, né, nos pontos médios, as nossas categorias de impacto ambiental. Então, a gente tem lá mudanças climáticas, né, aquecimento global, depressão de recursos naturais, uso do solo. Então, entra aquela etapa que eu estava falando aí com classificação e fatores de caracterização que vão relacionar o nosso inventário com os impactos ambientais. E aí a gente tem como também converter todas essas categorias em somente essas 3 grandes classes aqui, né, que seriam as categorias endpoints, ou ponto final. Então, de certa forma, o estudo com 3 grandes categorias, como a gente tem aqui saúde humana, depressão de recursos e qualidade do ecossistema, ele fica, de certa forma, um pouco mais simples na hora de interpretar, porém, as categorias de impacto final, né, de ponto final, elas apresentam um pouco mais de incerteza, né, porque a gente está, de certa forma, generalizando os impactos, né, e convertendo eles somente nessas 3 categorias de ponto final aqui. Então, eu vejo também a utilização disso aqui na literatura, das categorias endpoints, porém, eu vejo com maior frequência os estudos considerando as categorias midpoint mesmo. Aí vai depender, mais uma vez, aí, da definição do objetivo e escopo, né, da motivação do estudo. Então, algumas interpretações dos resultados, né? A gente tem diversas ferramentas que vão contribuir nesse processo. Basicamente são técnicas sistemáticas aí para identificar, quantificar, checar e avaliar as informações das etapas do inventário e das etapas aí de análise, né, do impacto do ciclo de vida. Então, de acordo com os objetivos definidos, a gente pode comunicar efetivamente, né, para contribuir na tomada de decisão a partir dessas técnicas de interpretação aí que a gente vai dar uma avaliada. Então, basicamente, eu destaquei aqui análise de sensibilidade, de consistência, de incerteza, de cenários, entre outros. Então, no caso, algumas das limitações que a gente também tem que estar expondo, como eu comentei, tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos da nossa análise, o que foi incluído ou excluído da nossa fronteira do sistema, para que fique bastante claro para quem a gente está desejando comunicar os nossos resultados. Então, as limitações vão desde características abrangentes, né? Sempre será necessário simplificar alguns aspectos. Como eu comentei, não tem como a gente ficar querendo criar cada processo produtivo e não considerar o banco de dados. Também vai facilitar aí, o uso de recurso e tempo, né? No caso aí, se a gente tiver mais tempo, a gente vai consequentemente, a gente consegue aumentar a qualidade do nosso estudo. Assim como a disponibilidade de recursos para poder estar executando ele. E também métodos de avaliação de impacto ambiental, no caso, a maioria deles são ou norte-americanos ou europeus, e a gente ainda está desenvolvendo alguns métodos aí brasileiros, e aí, de certa forma, isso traz alguma limitação em função aí de que se a realidade daqueles impactos, ela serve para o nosso cenário nacional. Aí que eu botei aplicando a CV. Então, eu trouxe um exemplo para a gente entender um pouco melhor em relação à minha dissertação de mestrado. Então, como eu comentei no início, nós comparamos postes de madeira com postes de concreto, né? Então, o poste de madeira de eucalipto tratado com CCA tipo C e, no caso, o poste de concreto armado duplo T, que eles, teoricamente, exercem a mesma função, mas nós queríamos saber qual deles que apresentaria, então, menor impacto ambiental. Então, para isso, a gente tem que definir algumas características básicas, né, desses produtos que estão sendo comparados aí. No caso aqui, foi postes aplicados para média tensão e com 11 metros de comprimento e esforço nominal de 400 kgfs. Aí, inicialmente, como eu comentei, a gente determina as fronteiras do sistema, né? Então, eu elaborei alguns fluxogramas, né? Esses fluxogramas depois foram quantificadas as entradas e saídas, né, de cada etapa, mas basicamente é a gente definir, né, se a gente vai inserir, quais etapas nós vamos inserir, qual que é a fonte de dados.
Então, nesse caso, eu considerei desde a extração de matérias-primas, produção, uso, manutenção e também disposição final. E aqui eu destaquei quais dados eu obtive de literatura e quais dados, no caso, nós obtivemos aí de fontes primárias, ou seja, por meio de visitas técnicas, tanto nos fabricantes quanto nos usuários desses produtos aí. Então tá lá um fluxogramazinho, né, do processo produtivo do poste de madeira. A gente tem lá desde a compra da muda do eucalipto. Aqui no caso a gente vai estar avaliando primeiro o cultivo do eucalipto para depois entrar na etapa de produção do poste em si. Então a gente tem lá a compra da muda, né, o preparo do terreno e do plantio, tratos de manutenção do solo, corte e descascamento após o crescimento aí, né, dessa espécie, empilhamento e carregamento para ser despachado para o fabricante. E aí as entradas, né, e saídas de cada uma dessas etapas. Aí no caso a produção do poste, ou seja, após toda aquela etapa lá de cultivo do eucalipto, que na verdade aqui está de forma simplificada, mas isso aqui, por exemplo, durou 9, 10, 11 anos de cultivo para que um eucalipto citrodora ele esteja pronto para ser aplicado com a finalidade de postes, né? Então, aqui, na verdade, a gente tem essas etapas ao longo do tempo, né, sendo desenvolvidas. Aí, depois, chegando na fábrica, né, o fabricante recebe esse tronco de eucalipto, né, no caso, faz a furação de acordo com as especificações do fabricante, aí faz o tratamento e a cura, né, em que é aplicado lá o CCA tipo C, que é um impregnante da madeira para evitar uma rápida deterioração. Depois a gente identifica, faz uma inspeção final e aí faz uma expedição para o cliente final. Então isso aqui também foi realizado com base em visitas técnicas de fabricantes. No caso aqui, o poste de concreto, a gente tem a etapa de obtenção das matérias-primas, né? Então seria a etapa inicial. Então a gente vai lá desde a fabricação do cimento, em que a gente vai precisar de calcita, blend de cimento, né? O clinker, entre outros materiais. Então a gente quantifica tudo isso aqui para poder chegar na fabricação do cimento. Claro que isso aqui também tem no banco de dados e a gente pode estar adaptando esse dado para a realidade brasileira. Além do que, né, em paralelo, a gente vai ter a necessidade de agregado, né, e também de areia, né, porque são materiais básicos aí para a gente estar fabricando o nosso poste de concreto. Então a gente recebe os insumos, né, faz a montagem das armaduras, que também é um outro material que vai estar sendo necessário aí, o aço, desmoldante, diesel, durante esse processo. A produção do concreto, né, no caso aí na betoneira, enchimento das formas, vibração das formas e cura inicial e úmida, depois estocagem, inspeção e expedição. E também, claro, relacionando aí todas as entradas e saídas que estão envolvidas em cada etapa do nosso processo produtivo. Aqui nesse estudo nós também consideramos o transporte. Então tem aqui, né, para cada produto que foi inserido no inventário, qual foi a distância percorrida, o tipo de veículo e a carga transportada. Então essa distância percorrida ela foi com base nos locais em que forneciam, né, esses materiais, esses insumos aqui para o nosso processo produtivo. Então esse estudo foi desenvolvido em Salvador, na Bahia, e aí, no caso, essas distâncias percorridas aqui eram de municípios próximos ali da região metropolitana, em que os fabricantes, eles obtinham, né, esses produtos aí. Aí a gente tem lá também outros produtos aqui, né, na etapa de produção do poste de madeira, do poste de concreto, e aí, dependendo de cada produto onde ele é obtido, a gente considerava lá a distância percorrida, o tipo de veículo que era utilizado e a carga transportada. Aí, durante a etapa de uso e manutenção, então a gente considerou lá postes de madeira, eles tinham um tempo de vida útil de 15 anos, enquanto que os postes de concreto, eles duravam o dobro do tempo de vida útil, né? Principalmente no caso lá do específico de Salvador, né? Tinha um estudo junto à Coelvo, que é a concessionária aí, e aí a gente sabia que, talvez devido à atmosfera salina lá da capital baiana, tinha uma diferença de vida útil aí entre cada tipo de poste. E aí, para poder analisar, comparar, né, os dois tipos de poste, como eu comentei, eles têm que ter a mesma função. Então, como eles apresentam um tempo de vida útil diferente,
a unidade funcional considerada foi 1 quilômetro de rede durante 30 anos. Ou seja, em 1 quilômetro de rede de distribuição, quantos postes a gente necessita, né, tanto no cenário do poste de madeira quanto no cenário de poste de concreto, ao longo do período de 30 anos, né? Então, consequentemente, como o poste de madeira tem metade do tempo de vida útil do poste de concreto, a gente vai precisar do dobro do número de postes de madeira para suprir a demanda dessa rede de 1 quilômetro por esse período de tempo. Aí também a gente tinha um transporte durante essa etapa aí, que ia lá de Pirajá para Itapuã, que são bairros lá de Salvador. Ainda no uso e manutenção, a gente considerou que, durante o uso do poste de madeira, como a gente impregnou ele com CCA, a gente tinha uma lixiviação desse material, né, ao longo do tempo. E aí isso também vai ter um impacto, né, para o meio ambiente, então a gente tinha que quantificar essa lixiviação para poder saber qual era esse impacto. Aí já na disposição final, ou seja, após a vida útil desses materiais aí, para que eles eram aplicados, né? Então, a gente considerou que os postes de madeira, 80% deles, eles eram reutilizados aí como cercas em fazendas, e 20% ia para aterro industrial. Então, por que isso? Na foto aqui, a gente consegue verificar que o poste de madeira, ele deteriora, né? Ele chega ao fim da vida útil, principalmente do solo para baixo, ou seja, quando ele está em contato mesmo com os micro-organismos presentes no solo, que vão estar degradando essa madeira. E a parte que fica exposta, aérea aí do poste, ela ainda tem uma função aí, ela pode ser aplicada uma outra função para ela, que no caso aqui seriam cercas, já que ela ainda apresenta um bom estado, né? Então por isso que a gente considerou essa reutilização aqui. Também a gente considerou o poste de concreto aí, em maior parte indo para aterro industrial, e o aço, né, sendo reciclado. Isso aqui foram suposições iniciais, porém depois nós fizemos uma análise de sensibilidade, trabalhando tanto a questão da destinação final, né? Então a gente considerou também o poste de concreto sendo utilizado aí para pavimentação de asfalto, né, como agregado. E também no caso, nós consideramos uma análise de sensibilidade em relação ao tempo de vida útil. Então, na verdade, o artigo que foi gerado desse trabalho também teve essa discussão aqui, que a gente variou a vida útil dos postes para verificar qual que era a influência dessa variação na vida útil nos resultados da CV. Então aqui estão alguns resultados de forma simplificada, assim, né? Então no caso aí, para a categoria de potencial de aquecimento global, nós notamos aí que o poste de concreto, que está aqui em azul, ele apresentava maior impacto do que os postes de madeira. E aqui embaixo a gente tem CML 2001 e RECIP, que são diferentes métodos de avaliação de impacto ambiental, mas que em ambos os métodos a gente tem presente essa categoria de impacto ambiental, que é o potencial de aquecimento global. Então a gente vê aqui, né, que os dois métodos eles têm avaliação em relação a essa categoria muito próximos, né? Então praticamente não tem diferença nos impactos aí quando a gente avaliando por diferentes métodos. Aí os principais contribuintes aí que impactaram o poste de concreto mais do que aí no caso do que os postes de madeira foram aí o transporte, uso de energia proveniente do carvão e do gás natural, produção do clinker e o sequestro de carbono, porque no caso, quando o eucalipto cresce, né, ele ao longo desse crescimento ele vai capturando carbono na atmosfera, então isso é considerado como um benefício, né, ambiental para o poste de madeira. Então por isso que para essa categoria de impacto ambiental, esses fatores aqui foram relevantes para que o poste de concreto fosse mais impactante. Então aqui a gente tem a categoria de potencial de depressão abiótica, né, que a gente consegue observar aí a relação do método CML 2001 e do método RECIP. Então, no caso aí, a gente tem que, para o método CML, o poste de concreto foi mais impactante. Aqui também, né? Só que aí o método RECIP, ele traz potencial de depressão abiótica, ele divide em 3 subcategorias, né? Então, a gente tem aí depressão da água, de metais e fóssil. Mas
de qualquer forma, nas 3 opções, ainda o poste de madeira foi o mais impactante. E os principais contribuintes para esse impacto foram aí extração de carvão e gás natural para a produção de energia, extração de petróleo para a produção de combustível, aço, de armação e água. Então, só um minutinho aqui, deixa eu dar uma olhada se está tudo certo. Acho que está gravando, só para verificar. Bom, então a gente tem também a etapa de normalização. Eu comentei rapidamente que ela é uma etapa opcional, mas basicamente ela mostra a magnitude dos impactos, né? Então, aqui, se a gente reparar, cada impacto ele tem uma unidade, né? Ele está sendo convertido aí para uma unidade, né? No caso aqui, quilo de ferro equivalente. Então, aqui a gente tem lá quilo de CO2 equivalente. No caso da etapa de normalização, a gente transforma todas as categorias para uma mesma base de comparação, né? Então, ela é adimensional. E aí a gente vê que, no caso, a categoria de ecotoxicidade terrestre para o método CML 2001, ela foi a mais relevante, né? Ou seja, ela apresentou uma maior ordem de magnitude aqui, né? E, no caso, os postes de madeira foram mais impactantes para essa categoria de impacto ambiental, enquanto que para a categoria de ecotoxicidade marinha e a ecotoxicidade da água doce, os postes de concreto foram mais impactantes. Aí aqui, a análise de sensibilidade que nós fizemos, ela foi variada, né, em relação a esses fatores aqui. Então, deixa eu também explicar um pouquinho melhor o que é a análise de sensibilidade em si. Basicamente, essa análise, ela contribui bastante na interpretação dos resultados. Por quê? Porque a gente varia algum dado de entrada do nosso inventário e aí a gente analisa qual foi o impacto dessa variação nos resultados. Então, basicamente, eu tive já os resultados naquele meu cenário principal, né, o baseline, e aí depois, na análise de sensibilidade, eu decidi, por exemplo, considerar um menor deslocamento pelo transporte. Aí a gente avalia o que um menor deslocamento pelo transporte no ciclo de vida dos postes vai influenciar nas categorias de impacto ambiental. Então, a gente viu que o transporte ele está relacionado principalmente a essas 3 categorias aqui. E a gente consegue quantificar isso também, né? Então, a gente verificar, em termos numéricos, o quanto, de fato, se eu diminuir tantos quilômetros, né, do deslocamento durante a fase de produção, por exemplo, se eu achar um fornecedor mais próximo da minha fábrica, o que isso vai impactar, em quanto que vai diminuir o aquecimento global do poste de madeira ou do poste de concreto, por exemplo. Aí, da mesma forma, se a gente diminuir o uso de insumos agrícolas, né, durante o crescimento do eucalipto, a gente vai ter um impacto aí nas categorias de acidificação e eutrofização. Aí, se a gente aumentar a retenção de CCA, que seria o impregnante da madeira, né, para que ela fique preservada por mais tempo, então a gente vai influenciar aí as etapas de toxicidade humana e ecotoxicidade. No caso, se a gente diminuir o uso de clinker na fabricação do cimento, né? Porque o clinker ele contribuiu bastante, principalmente lá na etapa de aquecimento global para o poste de concreto. Então, a gente vai ter lá uma influência para essas 3 categorias aqui. No caso da destinação do aterro sanitário, do poste de concreto principalmente, se a gente diminuir o volume de concreto que está sendo destinado ao aterro e utilizar ele como agregado para asfalto, então a gente vai ter uma influência positiva aí da utilização dos postes de concreto para essas categorias aqui. Aí eu deixei aqui alguns links para vocês pesquisarem um pouco mais a respeito da avaliação do ciclo de vida. Então tem bastante estudo interessante aí e vocês vão verificar que os produtos eles são bastante diversificados, então a gente tem aplicação de ACV já para muito objeto de estudo. Deixei alguns sites aqui, mas vocês fiquem livres para encontrar outros, porque tem bastante local aí que a gente consegue encontrar estudos interessantes. Também deixei destacado os principais periódicos, né, que publicam aí estudos relacionados a essa ferramenta. Também queria comentar um pouco aí que, diante dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a ferramenta se torna bastante útil aí, né, em direção ao cumprimento desses objetivos. Então, a gente tem lá
os 17 objetivos, desde a erradicação da pobreza, né, fome zero, até outros objetivos aí que estariam relacionados, por exemplo, a consumo e produção responsáveis, né, como cidades e comunidades sustentáveis, água limpa e saneamento, então, energia acessível e limpa. Então, são alguns objetivos que vão estar diretamente relacionados à aplicação da ACV, né, o combate às alterações climáticas. Então, é uma ferramenta bastante útil aí nesse sentido, para que a gente consiga caminhar rumo ao cumprimento desses objetivos. Coloquei aqui também os limites do sistema, né, que no caso a gente tem algumas projeções do IPCC em relação ao aquecimento global, né, que vem aumentando a cada ano, né, esse aquecimento, e que se atingir níveis críticos, a gente vai ter uma série de prejuízos aí para a população em geral. Então, esses prejuízos, né, eles são previstos aí que podem acontecer de diversas formas. Então, aqui eu coloquei algumas imagens para que a gente, de fato, venha repensar nos padrões de consumo, nos processos produtivos, buscando minimizar a geração desses impactos ambientais. Então, desde aí da morte de animais, né, por não ter, por exemplo, acesso à água potável. Então, aqui a maioria das imagens elas estão relacionadas à disponibilidade hídrica mesmo, né? Então, a gente tem questões aí da falta de água influenciando na agricultura, na vida de animais, também quando a gente tem excesso de água, né, na forma de chuva, enchentes, inundações, causando prejuízos em infraestrutura, né? Turismo sendo afetado, né? Migrações, violência, questão de geração de energia, transporte, e assim por diante. Então, né, a gente tem essas projeções do IPCC, elas dizem mais ou menos aí que tem períodos, longos períodos com a falta de água, né, em que fica seco, e também quando chove, aí chove com muita intensidade, né, fazendo com que a gente tenha alagamentos. Né? Então, essas duas fotos de baixo aqui representam um pouco isso, né? Primeiro, o senhorzinho está rezando para chover por conta da falta de água, e depois rezando para escoar essa água, porque acabou inundando tudo. Aí é hora para praticar, né? Então, eu deixei um link aqui de um vídeo que é bastante interessante, que resume um pouco isso tudo que a gente viu. Eu vou dar um play no vídeo aqui, eu espero que vocês consigam ouvir, mas de certa forma, assim, é interessante para a gente fixar, né? Porque visualmente, explicando, né, o vídeo é bastante dinâmico, é engraçado, então a gente talvez grave um pouco melhor esses conceitos que foram abordados. E no caso também eu vou fazer a apresentação do software CimaPro aí, além de alguns trabalhos que eu tive a oportunidade de trabalhar e utilizar essa ferramenta. Talvez. Deixa eu ver se está no máximo volume. Tá certo. Você tenha imaginado o nosso planeta e pensado no que ele mais precisa. Um futuro mais sustentável para as pessoas. É o que todos queremos, inclusive nosso amigo Ki. Nada como o sono para renovar as energias. As reservas de água potável estão cada vez mais escassas no planeta e na casa do povo. Economizar não é exatamente o forte desse rapaz. Pelo jeito, os recursos alimentares também andam escassos por aqui. É hora de pensar no reabastecimento. É difícil a escolha entre tantas opções. Você pode estar pensando que esse potinho de iogurte teve uma vida breve entre o freezer da mercearia e a lixeira. Mas quem disse que esse foi o final da história? E mais, quem disse que a mercearia foi o começo? Muitas etapas já rolaram e ainda vão rolar no ciclo de vida deste produto. Para entender melhor como isso funciona e quais os seus impactos, existe uma ferramenta bastante eficiente: a avaliação de ciclo de vida. Quer um exemplo? Vamos analisar então o ciclo do próprio potinho de iogurte. Tudo começa com a extração
extração de matérias-primas. Entre mil outras coisas, o petróleo serve para produzir o plástico do potinho, que vai proteger o conteúdo. Também temos o leite, que é usado para fazer o iogurte. O morango, que dá o sabor. E a tampinha de alumínio para vedar. São muitos processos diferentes. Cada um deles exerce vários tipos de impacto sobre o meio ambiente. E o ciclo está apenas começando. Em vários momentos, há necessidade de transporte. Depois temos o armazenamento, a distribuição. É um longo percurso até o consumidor. E como eu disse, a história não acaba no lixo, não. Este potinho pode ser reciclado, dar origem a um novo produto e o ciclo recomeça. Ou melhor, continua. A ACV faz uma análise rigorosa dos impactos ambientais de todas as etapas do processo produtivo. Essa análise tem auxiliado as indústrias a tomar decisões para melhorar processos, produtos e serviços. Como deu para perceber, todo e qualquer elemento do universo, inclusive nós mesmos, tem seu ciclo de vida. Agora que você viu como isso funciona, vai ser irresistível prestar atenção ao ciclo de vida de cada mínima coisa ao seu redor e comparar os impactos de cada produto para fazer escolhas conscientes de verdade. Bom, então, pessoal, eu achei o vídeo bastante interessante porque é lúdico, né? A gente entende aí de forma simplificada a função da ferramenta. Ele foi desenvolvido pela Braskem, o vídeo, né? Eu encontrei no YouTube. E aí eu costumo passar ele no final da explicação teórica para a gente fixar bem os termos que nós aprendemos. Aí aqui eu deixo meu contato, se alguém quiser mandar um e-mail especificamente para mandar algum material. Trouxe aqui também alguns materiais aí, tanto relacionados ao software CIMAPRO em si, que posteriormente eu vou verificar se eu faço uma gravação especificamente trabalhando um estudo de caso no software. Também trouxe alguns artigos, como eu comentei, que eu tive a oportunidade de participar e talvez seja interessante pelo menos para vocês entenderem assim de forma breve a variabilidade de aplicação que a gente tem, né? Então, esse aqui foi o artigo fruto do meu mestrado, né, que eu comentei com vocês sobre os postes de madeira e postes de concreto, e no caso que a gente fez uma avaliação baseada também no tempo de vida útil aí desses materiais. Então depois eu vou deixar disponível para que vocês possam verificar, né, a discussão aí dos impactos ambientais em relação ao tempo de vida útil aí de cada tipo de poste. Esse aqui é um artigo que eu tive a oportunidade de contribuir um pouquinho também da Larissa Prado, que ela fez o doutorado na UFMS, então ela compara diferentes cenários aí para reuso de água negra e também com codigestão de resíduos sólidos da cozinha, no caso, né, domésticos, através da ferramenta de avaliação do ciclo de vida. Então aqui também tem uma discussão bastante interessante, que ela compara um cenário em que a água negra ela é segregada, né, na residência e ela é codigerida com os resíduos alimentares aí, domésticos, né, os restos de alimentos que a gente despeja no nosso dia a dia e no nosso estilo de vida doméstico. E aí, no caso, ela compara esse cenário que eu comentei com os cenários talvez um pouco mais convencionais, né, que um deles seria a disposição final dos resíduos domésticos no aterro sanitário, e a água negra, no caso aí, ela indo para um tanque séptico, né, uma fossa séptica, e também um outro cenário em que o resíduo doméstico ele é compostado e a água negra, então, no caso, ela também continua indo para o tanque séptico, né. E aí é feita toda uma discussão aí em relação aos impactos ambientais desses cenários.
Aqui é um estudo, já foi no meu doutorado, em que a gente fez essa social footprint, né, que no caso, então, a gente está relacionando já a CV social. E aí, no caso, a gente considerou a baixa atendimento a serviços de saneamento em alguns países de baixo IDH e qual que seria o impacto social em fornecer para a população desses países o acesso universal à água e saneamento, né, ao serviço de água e saneamento. Então, em termos do impacto social, qual que seria, né, a melhoria para a população de alguns países que foram selecionados de baixo IDH, por estar promovendo esse acesso universal aí ao serviço de água e saneamento. Então, a gente vê, por exemplo, melhoria na produtividade, né, dessa população, horas de trabalho, né, no caso, ganhos de horas de trabalho, já que as pessoas, por exemplo, vai diminuir a incidência de diarreia, né, que são provenientes aí de doenças de veiculação hídrica, e, consequentemente, as pessoas vão continuar indo no seu trabalho normalmente, não vão precisar, por exemplo, faltar do trabalho em função dessa doença, assim como também o desempenho escolar, por exemplo, é afetado se as crianças são contaminadas, né, a partir dessas doenças. O índice de mortalidade também é diminuído, né, se a gente conseguir eliminar a incidência dessas doenças. Então, é esse tipo de discussão do ponto de vista social e não simplesmente em relação às categorias de impacto ambiental. Então, tem alguns outros estudos aqui. Esse aqui, também do meu doutorado, a gente aplicou a CV para poder comparar um sistema natural aí de segregação do esgoto doméstico unifamiliar com um sistema convencional da fossa séptica. Então, nesse caso aqui, a gente tem lá no cenário 1 o esgoto doméstico bruto indo para uma fossa séptica, e no cenário 2, a gente segregando a água negra da água cinza, e aí, no caso, a água cinza era tratada em wetlands construídos que permite o reuso dessa água, enquanto que a água negra ela ia para um tanque de evapotranspiração. Então, a gente tem aqui uma imagem dos sistemas, né, alternativos para a gente entender o que é o tanque de evapotranspiração e os wetlands construídos que foram considerados. E aí a gente também traz uma discussão em relação a essa segregação dos efluentes. Esse estudo ainda está em processo de publicação. Aqui também é um outro estudo que ainda não foi publicado, que a gente faz uma relação de como que os impactos ambientais vão diminuir se a gente promover o acesso universal ao saneamento no Brasil. Então a gente tem lá, né, a disponibilidade de coleta de tratamento nos diferentes estados brasileiros, né, e a gente considerou se a gente melhorar, então, no caso, esse acesso ao saneamento, que atualmente está mais ou menos nessa situação, para o acesso universal, né, ou seja, atendendo toda a população com sistemas de tratamento de esgoto, qual seria o impacto disso, né? Então a gente faz essa discussão aí, enquanto que iria diminuir os impactos ambientais, a gente atendendo toda a população com serviço de tratamento de esgoto. Esse outro estudo aqui também está em fase de publicação. Nós fizemos uma análise de custo-benefício. Então aqui nós utilizamos a ponderação, a etapa de ponderação. Então por quê, né? Porque no caso, uma análise de custo-benefício, a gente considera, além dos impactos diretos do tratamento de esgoto, a gente considera também impactos indiretos, que no caso eles precisam de determinadas metodologias para serem quantificados. Então nesse caso, a gente utilizou a metodologia de Shadow Price para poder quantificar, né, converter os impactos ambientais identificados na CV em termos monetários, né? Então a gente utilizou fatores de ponderação que são utilizados na literatura para a gente poder fazer essa conversão dos impactos ambientais em termos monetários e aí, consequentemente, a gente quantificar, né, dessa forma em termos monetários, os impactos ambientais da redução da geração desses impactos por promover o acesso universal ao saneamento no Brasil. Aqui tem uma atividade prática, tem mais um artigo que eu queria mostrar, que foi esse aqui já está em processo de revisão da revista que foi submetida,
e a gente analisa a influência da unidade funcional em relação às avaliações de ciclo de vida de edificações. Então, esse aqui eu comentei, né, que foi um fruto do trainee lá de Salvador. Então, a análise desse artigo, ela diz respeito a como que a decisão da unidade funcional, que é uma parte metodológica da ACV, ela vai influenciar nos resultados, né, da avaliação do ciclo de vida das edificações. Então, a gente comparou 3 unidades funcionais em 4 estudos de caso, né, tem até uma fotinha deles, tá lá no final. Aqui, então, nesses 4 tipos de edificação, a gente comparou elas tanto em relação a metro quadrado de área construída em relação ao tempo de vida útil de cada edificação, como também, por exemplo, pessoas equivalentes, né, ou seja, quantas pessoas vão habitar cada edificação dessa e como que a gente pode comparar esses resultados. Então, é um artigo bastante interessante também. Aí, deixa eu só mostrar também rapidamente a cara do CIMAPRO, depois eu venho nessa parte aqui. Então, aqui é o software, né, a gente tem essa barra de ferramentas lateral e aqui em cima também a gente tem algumas ações. É bastante interessante que aqui a gente tem manuais disponíveis e que eles são muito úteis. Então, a gente tem aqui introdução à CV com o CIMAPRO, que no caso ele trata um pouco da parte teórica, e a gente tem esse tutorialzinho aqui que é muito legal para que a gente consiga aplicar de fato um passo a passo, né, que ele dá aí de tutorial, comparando a cafeteira de plástico, né, que ela é eletrônica, ela é elétrica, fica ligada na tomada, mantendo o café aquecido, com um outro tipo de cafeteira de alumínio que ela mantém o café aquecido, ela é térmica, então ela não precisa ter energia para estar mantendo o café aquecido. E a gente consegue comparar, né, a partir desse tutorial aqui, entender como que a gente modela o ciclo de vida desse produto após fazer toda aquela quantificação de entradas e saídas, como que a gente insere isso no software. Então a gente tem aqui descrição, né, a gente faz aí a descrição do nosso estudo, biblioteca, a gente seleciona qual biblioteca a gente quer manter dos bases de dados, né, geralmente eu utilizo muito a biblioteca da Equanimity, que ela é bastante complexa e ela vem sempre sendo revista, né, incluindo novos processos. Aqui nos processos, então, a gente tem, de fato, o nosso banco de dados disponível para a gente estar criando os nossos produtos, nossos materiais, né, então, material, energia, transporte, processamento, cenários de resíduos, aí dentro de material, a gente tem lá agricultura, cerâmica, construção, eletrônicos e etc. E aí a gente pode ir buscando, né, qual processo que a gente quer selecionar ou que a gente quer inserir dentro da criação de um novo processo. Então, posteriormente eu vou explicar esse passo a passo aí. Aqui a gente tem as fases do produto, né, em que a gente monta o nosso produto, né, etapa de fabricação, no ciclo de vida, né, o uso desse produto, o destino final dele. E aí depois tem aí a avaliação de impacto, né, interpretação, que aí vai envolver a utilização de algumas ferramentas, né. Então, nos métodos de avaliação de impacto, por exemplo, que a gente estava comentando, o método CML. Então, dentro desse método, a gente vai ter algumas categorias em específico que eles consideram, né? Então, por exemplo, aquecimento global, depressão da camada de ozônio, aí está lá os fatores de caracterização que eles consideram para converter cada insumo nos impactos ambientais que são selecionados, né? Os fatores de normalização e assim por diante. Bom, então depois a gente faz uma avaliaçãozinha rápida do software aí. Vou selecionar um produto aqui, qualquer, e vou colocar somente para analisar aqui, para a gente verificar mais ou menos como que é gerado o resultado depois que a gente já tem o nosso inventário. Então, eu botei lá no item analisar, a gente seleciona o nosso método que a gente quer, né? Como eu comentei, então, eu vou deixar o recipe mesmo, somente para que vocês possam verificar como é feito nessa avaliação. E aí ele pergunta aqui, né, a quantidade desse produto que a gente quer estar analisando, né? Então, ele está 1 quilo, eu vou calcular somente para vocês verificarem. Então, aí ele vai estar calculando aí, né, o resultado dos impactos ambientais desse produto que eu selecionei. Vou guardar um pouquinho só para completar. E aí vocês já podem verificar mais ou menos como que é a geração de resultados, né, para que a gente possa verificar aí um pouco quais ferramentas a gente tem acessível para estar analisando esses impactos aí. Então, lembrando que, nesse caso aqui do software que eu estou utilizando, o software CIMAPRO, ele tem uma licença que ela é paga, né?
Só que para países não membros da OECD, como o caso do Brasil, eles disponibilizam a licença faculte para fins acadêmicos, né, gratuita. E aí, no caso, eu mandei um e-mail para a CV Brasil, inclusive eu gostaria de agradecer o Felipe da CV Brasil por estar disponibilizando a licença para fins educacionais, né? Então eu utilizo para mostrar, assim como eu estou mostrando aqui nessa aula, para os alunos que eu dou aula na Uniderp. Então por isso que eu obtive a licença faculte Anhanguera, sendo docente lá da Uniderp, né, que eu utilizo para fins educacionais. E aqui, ó, está mostrando então já os resultados foram calculados, aqui é na forma de tabela, eu posso pôr aqui na forma de gráfico. Então ele vai mostrar, por exemplo, para as categorias de aquecimento global, depressão da camada de ozônio, e assim por diante, quais são os impactos, né, desse produto que eu selecionei. Então ele mostra aqui contribuição do impacto em relação ao transporte, e aí a cada item aí que vai estar contribuindo para esses impactos. Então a gente consegue ver aqui, né, a contribuição em relação às cores, e também quando a gente vê aqui o impacto negativo, significa que aquele produto ele tem alguma ação dentro dele, que seja alocação, ou evitar, né, que algum produto está sendo consumido, ou um subproduto dele, né, que talvez contribui no processo produtivo de um outro produto, mas de certa forma ele tem um impacto aqui, quando ele está abaixo do zero, que na verdade é um benefício ambiental, né? Então, se a gente está falando que aqui são os impactos ambientais, se está negativo, significa que a gente tem um benefício, algum ganho ambiental proveniente aí desse processo produtivo. Aí aqui em rede, a gente consegue ver também alguns diagramas que são interessantes também. Visualmente, a gente consegue notar algumas contribuições durante o ciclo de vida desse produto, né? Que é bastante interessante. Então, deixa eu concluir aí o cálculo, vocês vão entender. Então, aqui ele fala que não estão todos os processos visíveis, porque a gente tem que estabelecer um corte aqui, né? Então, a gente, nesse caso aqui, está em pontuação única, né? Mas a gente pode também colocar, por exemplo, em caracterização, e selecionar uma categoria de impacto ambiental em específica para poder estar analisando a nossa rede, né? Então, está recalculando aí, para vocês entenderem que a gente tem essas opções de pontuação única ou olhar numa etapa específica, né, no caso aqui a caracterização, para determinada categoria de impacto ambiental. Então a gente consegue interpretar a rede, né? Então no caso qual que é a maior contribuição. Então tem um diagrama de Sankey aí, que contribui bastante. Então, por exemplo, essa etapa, a gente vê que pela espessura da seta, que ela é a que mais contribui no impacto, né, do ciclo de vida desse produto. Então, a gente consegue vincular ela, né, e rastrear aí da onde que vem a contribuição que faz com que ela seja mais impactante em relação a esse produto. Então, são ferramentas aí que vocês podem perceber que vão estar contribuindo na nossa interpretação do nosso estudo. Ok? Então, eu não vou entrar tanto em detalhe, eu passei um pouco rápido, que é mais para vocês verem a cara do software, né, entender mais ou menos como que ele funciona.